Olá, boa tarde para você que acompanhou os Donos da Bola aqui no YouTube. A gente chega com Band Placar, um oferecimento BandBet. E Bernardo, claro que o nosso destaque do dia é a grande final do Campeonato Paulista, o grande derby entre Corinthians e Palmeiras, com mando da equipe alvinegra em Itaquera, às 9h35 da noite. O time de Ramon Dias tem a vantagem do empate porque venceu lá no Allianz Parque por 1-0, com gol do Yuri Alberto, mas do outro lado está um Palmeiras que busca um tetracampeonato inédito nessa era do futebol profissional recente. Falando um pouquinho do Palmeiras, porque nos nossos outros programas hoje a gente começou falando do Corinthians. Então hoje a gente começa pela equipe de Abel Ferreira, que tem o retorno do Maurício, recuperado de lesão, e uma dúvida que a gente pode colocar com o Richard Rios, que esteve em campo pela seleção colombiana na última terça-feira, não conseguiu fazer aquele trabalho regenerativo ontem por causa do atraso, a troca da aeronave lá em Manaus, e aí hoje tem esse pontinho de dúvida se vai para o jogo ou não. Aline, boa tarde primeiramente a você, a quem nos assiste. É uma questão muito delicada, porque é um dilema que vive o Abel. O Richard Rios, embora tenha falhado no lance do gol do Yuri Alberto no jogo disputado no Allianz Parque, a ida da decisão, é um dos jogadores mais importantes do time. Né? Aliás, jogador que veio do futebol de salão, pois foi para o Flamengo, para o Guarani e foi contratado pelo Palmeiras, numa ótima contratação da diretoria alviverde. Então, quando a gente olha para o Richard Rios, a gente vê um jogador muito polivalente, porque ele é muito bom na marcação e ele tem uma qualidade de apoio pelo lado direito muito boa também. Então, a escalação dele é fundamental para o sucesso do Palmeiras. Então, acho que ele vai para o sacrifício nesse jogo. Tá. Né? E aí o Abel armaria o meio de campo com o Emi Martins, está jogando muito bem, colocou o Aníbal Moreno no banco de reservas, o Rafael Veiga centralizado, pelo lado direito o Estevão Vitor Roque à frente no comando do ataque, e aí tem a questão a qual você se referiu. Maurício, recuperado de uma lesão no ombro, estava jogando muito antes da lesão. Era talvez o principal jogador da equipe no Campeonato Paulista. Está apto, está treinando. Acho eu que será a grande novidade do técnico Abel Ferreira para esse jogo. Seja pelo lado esquerdo, no lugar do Facundo Torres, seja jogando no meio de campo, caso o Richard Rios não tenha condições de jogo, acho essa possibilidade menos provável. E aí o Abel recuaria o Rafael Veiga e colocaria o Maurício, ex-jogador do Internacional, centralizado atrás do Vitor Roque, com o Palmeiras bem ofensivo. E o Palmeiras terá de ser ofensivo nessa partida contra o Corinthians. Não tem jeito de você ganhar um jogo para levar para os pênaltis. Precisa fazer um gol de diferença para levar para as penalidades. Né, Aline? Então, o Palmeiras terá de ter a iniciativa. No jogo disputado no Campeonato Brasileiro passado, na Neoquímica Arena, o Palmeiras começou pressionando o Corinthians. E chegava ali como grande favorito. Exatamente. O Corinthians estava na zona de rebaixamento, todo estrupiado. E aí o Palmeiras tomou o controle do jogo no primeiro tempo. Até o gol do Rodrigo Garro. O derby da cabeça de porco, né? Sim. E no segundo tempo, não. Só deu o Corinthians vencendo aquele jogo por 2-0. Então eu imagino que o desenho do jogo vai ser o mesmo. E o Corinthians, bom, a gente vai falar sobre o Corinthians agora, porque tem uma história bem interessante aí. Tem mais dúvidas até do que o Palmeiras, né, no Corinthians, o técnico Ramon Dias. Começando pelo Rodrigo Garro, que a gente sabe que tem o problema no joelho direito, perdeu os 8 primeiros jogos da temporada do Corinthians, tá trabalhando muito para estar à disposição dessa grande final hoje à noite. Nos últimos dias fez trabalhos em 2 períodos e aí foi para esse último treinamento e no início do treinamento ele voltou a sentir dores no local. O Romero estava voltando junto com o Richard Rios, então não conseguiu participar do treinamento, chegou atrasado e aí o Thales Magno acabou ocupando a vaga. Só que não é só essa dúvida, né? Tem a questão do meio de campo do Corinthians com o Carrilho e o José Martínez, jogadores que atuaram na última terça-feira na data FIFA e tem esse desgaste um pouco a mais. Mas a exemplo do Richard Rios, eu também acho que eles vão pro jogo. Vão estourar. Em algum momento esses jogadores vão estourar. Porque é insana a maratona de jogos. Você tem o André Carrilho, que é um dos melhores jogadores do Corinthians. É até estranho falar isso quando a gente fala na dúvida do Rodrigo Garro, né? Porque o Rodrigo Garro é mais decisivo, mas o Carrilho toma conta do meio de campo. Ele já reclamava de cansaço muscular antes da data FIFA. Vai jogar a data FIFA e volta para a partida contra o Palmeiras em cima da hora.
E aí o Corinthians já tem um jogo no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Bahia. Sim. Não tem jeito. Né? A questão é que eu acho que o Corinthians tem um elenco melhor do que o do Palmeiras. Sério? Possibilidades. Tá. Não estou falando do time titular. Uhum. Estou falando em termos de possibilidades de elenco. Tá. Porque se perder o Carrilho, tem a possibilidade do Breno Bidon, do Rian, do Alex Santana. O Abel não tem tantas alternativas assim. Tá? Então, se não jogam Carrilho e Martínez, o Ramon Dias pode colocar em campo Rian, Alex Santana. São jogadores de qualidade também. Sim. Se quiser um time um pouco mais ofensivo, o Breno Bidon, né? Acho que tudo passa pelo Rodrigo Garro. Aí sim. Porque a saída do Rodrigo Garro, a ausência do jogador argentino, implica uma mudança na forma de jogo, no esquema tático do Corinthians. Porque você deixa de ter um 4-4-2, um losango, na verdade um 4-3-1-2. Você deixa de ter um losango no meio de campo para ter um Romero ou um Thales Magno. Né? Eu acho que vai ser o Romero, caso o Rodrigo Garro não jogue. Pelo lado direito, o Yuri Alberto centralizado e o Memphis Depay jogando pelo lado esquerdo, num 4-3-3. Sim. E o torcedor do Corinthians não tem uma certa rejeição a esse esquema. Então, assim, são, como em Bandbet, infinitas possibilidades para o técnico Ramon Dias armar esse time do Corinthians. Né? Tudo passa pelo Garro, é o melhor jogador do time, o mais habilidoso, em condições ideais, vem sofrendo muito desde a pré-temporada, você citou o retrospecto dele, nesta temporada com a camisa alvinegra, mas tudo passa pelo Garro, tudo passa por ele. Se ele jogar 4-3-1-2, Rodrigo Garro centralizado, atrás dos dois atacantes. Se ele não jogar 4-3-3. Agora, o torcedor do Corinthians sabe que o técnico Ramon Dias, esse cara aqui que está ao meu lado esquerdo, vive um dilema. Pô, vai jogar na Neoquímica Arena, diante de 48 mil torcedores, precisando do empate para ser campeão. Vai para cima. O Palmeiras é um time traiçoeiro. Vai jogar para cima? Não sei. Vai demorar um pouquinho para entender o jogo e aí ver como é que vai ser a atitude? Exatamente. Só que aí, se demorar muito para se ligar no que está acontecendo, o Palmeiras já pode ter feito 1 a 0. Acho que até pela pressão da torcida não vai ter como você ficar ali com um empate, né? Existe uma reação de esperar o adversário para ver o comportamento, que é o time que precisa ganhar. Então o Palmeiras vai para cima desde o apito inicial. Mas o Corinthians também não tem muito essa característica de ficar esperando, né? O Corinthians tem uma equipe que consegue ser agressiva com a bola e também na puxada de contra-ataque. Exatamente. Tem um contra-ataque muito forte, por isso que eu falo que tudo passa pelo Garro. Porque ele é o homem de ligação na transição defesa-ataque. Mas, por exemplo, no jogo de ida, o Garro não estava e quem fez esse papel foi o Carrilho, ligando aquela bola para o Yuri Alberto e o gol do Corinthians. Exatamente, para o Memphis, né? O Richard Rios falha, o Memphis Depay dá o passe para o Yuri Alberto. O Mikael, para mim, falha naquele lance. Ele deu a perna boa para o Yuri Alberto, falou, vai para cá. O Yuri Alberto cortou para a direita, chutou e fez o gol. Sim. Que para mim era defensável. Que não foi assim, aquela jogada trabalhada do Corinthians de pé em pé. Foi a bola recuperada, ligação e gol. Transição rápida, gol. Que é a forma como o Corinthians joga. Né? Então, estou muito curioso para ver a postura do técnico Ramon Dias nessa partida. Vai para cima do Palmeiras para ganhar o jogo e ser campeão com 2 vitórias? Ou vai esperar mais o Verdão e falar, peraí, toma a bola aí. Agora você se vire para entrar no meu campo defensivo. E tem um trunfo o técnico Ramon Dias, diante desse cenário meio caótico, de lesão do Rodrigo Garro e cansaço muscular de Carrilho e Martínez, que é o Andilhelli. Sim. Jogador que parou o Estevão no jogo de ida. É um lateral esquerdo muito bom. Ele, inclusive, tem uma história muito bonita no River Plate, porque o Milton Casco, que era o lateral esquerdo, uma lenda do River, sai, ele assume essa posição, num rabo de foguete danado, e acaba se consagrando, tanto que é vendido para o futebol espanhol. Então o Andilhelli é um jogador muito bom, muito bom. Consertou a lateral esquerda do Corinthians, ele é 1000 vezes melhor do que o Bidu e do que o Hugo. Sim. Né? Antes havia essa dúvida, né, do técnico Ramon Dias com quem jogar. E aí ele coloca o Andilhelli para jogar e ponto final. É um jogo com muitas alternativas. Sim. Né? E a gente só vai desvendar esse mistério às 9h35 da noite, quando a partida começa, 1 hora antes, com as escalações, vai ser um jogaço de bola. E claro que Bandbet está nessa, com odds turbinadas em Bandbet Multiplica para você. Vamos colocar na tela o nosso QR Code, porque você
vai apontar a câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado direito e aí você acessa a capa do site bandbet.bet.br e clica aqui no botão Final do Paulista. E aí você tem duas oportunidades com Bandbet Multiplica. O que é o Bandbet Multiplica? Combinadas com odds turbinadas, que só Bandbet tem. Então a gente vai para uma opção que diz mais respeito ao Corinthians. Com o Corinthians ganhando o jogo e o Memphis Depay anotando gol. Ele marcou, inclusive, de pênalti no jogaço de bola realizado no último domingo em Valência, entre Espanha e Holanda. Essa combinada está valendo R$ 7,75 para cada real apostado. O mercado paga em média R$ 6. Então você tem uma mega oportunidade exclusiva em Bandbet. Ah, não! Quero fazer minha fezinha no Palmeiras. Tudo bem, tá tudo certo. Você tem outra combinada em Bandbet Multiplica também com odds turbinadas. Ou seja, o Palmeiras ganhando o jogo e o Rafael Veiga marcando. O Rafael Veiga, que vai lembrar, o batedor de pênaltis do time do Palmeiras. O mercado está pagando em média R$ 6 para essa combinadinha. Bandbet paga R$ 6,60. Ou seja, é um salzinho na picanha, não tem jeito, são oportunidades de mercado exclusivas para você em Bandbet. O que eu sempre falo por aqui, Aline? Jogue com responsabilidade só para maiores de 18 anos. Até a próxima.